just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now. And baptize everyone. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal ken, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come. That's right. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A escritura que o pastor estará usando é São Mateus, capítulo 24, versículo 35. Livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 35. E nós vamos iniciar cantando o hino de número 143, Palavras de Vida.
repeti, mas indo outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. É Jesus, bom Salvador, belas palavras de vida. Eterno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, traz conforto e guia. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. Amém. Próximo hino, que é de número 296. Que mudança. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração.
coração. Seu Espírito e selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, oh, guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém. Convidar o irmão Herminho para fazer a oração aqui pelos pedidos de oração. Você que não fez o pedido por escrito, levante sua mão e apresente a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de misericórdia, com nossas mãos levantadas, Senhor, apresentando esses pedidos de oração, ó Pai, ao Senhor que é o todo suficiente, ó Deus. Venha, Senhor Jesus Cristo, atender a cada necessidade, ó Pai. Ó Senhor, pois temos fé no Deus imutável, o que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oramos também pelo encontro regional de pastores que se aproxima, Pai. Sê nos preparativos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sê com o seu servo, pastor Adil de Souza Sena, e assim possamos ter um encontro, ó Pai, não somente, ó Deus, físico, mas espiritual. E, Senhor Jesus, também oramos, ó Pai, por Israel, Senhor, aquela nação que está, ó Pai, chegando o momento do Senhor encontrar com eles, ó Deus. E agora também oramos pela noiva espalhada por esta terra. Está chegando a hora de ir embora, Senhor. Por isso, ó Pai, nos alegramos e pedimos ao Senhor, fale conosco mais esta noite, use o teu servo ao nosso favor, ó Pai, e que possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, oramos também pelas viagens do pastor Cleomar Borges, pelo campo, Senhor. O Senhor tem guardado e livrado de todo mal, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos e agradecemos para a tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos dar continuidade na meditação da mensagem Memoriais de Deus, testado pelo tempo. A escritura é Mateus 24, no verso 35. Vamos nos colocar de pé para nós ler? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor sempre tem se manifestado a nós, Pai. A sua palavra é uma manifestação pura e verdadeira, Pai. Pedimos agora, Pai, que a sua bênção, que nós possamos ter real entendimento de tudo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Tire toda a interpretação, Pai. Todo o nosso ego, todo o nosso pensamento, tudo que é do humano, Pai, e o Senhor possa tomar conta plenamente desse culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nós entregamos esse tempo em tuas mãos. Amém, Pai. Amém. Podeis assentar, irmãos. E negou qualquer coisa contrária, pois sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Incrédulos hoje se levantam e tentam difamar a Bíblia. Antes que pudesse parar a Bíblia, você teria de parar o tempo. Antes que pudesse fazê-lo. Todo o mundo ateísta, todo o povo ateísta, todo o povo comunista, e sejam o que for, todo budista, todo jainista, todo muçulmano tem de testificar do nascimento do Senhor Jesus Cristo diariamente. Bem, toda vez que você assina uma carta, amém, toda vez que escreve a data, você testifica que Deus enviou o seu Filho. 1957 anos atrás, irmão, não se poderia fazê-lo. Nunca se poderia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Tempos atrás, eu estava em Nova York e fui a uma ilha pequena até a Estátua da Liberdade que foi dada pelo governo francês aos Estados Unidos há muitos anos. E na mão há uma tocha. Nós subimos até aquele braço. Há uma janela lá, e onde esta grande luz brilhava, notei que na lateral embaixo havia uma porção de pequenos pardais que estavam todos mortos, caídos na lateral. Eu disse ao guia: que houve com esses pardais? Foram eletrocutados? Disse: não, senhor, ainda não os recolhemos esta manhã. Disse: ontem à noite houve uma tempestade, uma grande tempestade passou pela Bahia aqui. Eu disse: sim, senhor, fiquei sabendo. Ele disse: os passarinhos foram pegos na tempestade. Ele disse: quando a luz os clareou, eles tentaram bater nela para apagá-la. Estão vendo? Eles batiam neste vidro e batiam. Ele disse: em vez de usarem a luz para irem se proteger, tentaram bater na luz para apagá-la. E então a inspiração me veio. Isso mesmo. Homens e mulheres que estão tentando bater na luz de Deus para apagá-la, só estão rebentando os miolos. E a luz, porque não a usam para irem se proteger em vez de rebentar os miolos. Tentam e a negam e dizem: os dias de milagre já acabaram. Não existe isso de cura divina. Não existe salvação que se sente no coração. Essas coisas só estão batendo no poste. Enquanto o fazem, a grande igreja de Deus se move adiante e para cima tão rápido quanto pode. Pessoas se levantam e afirmam ser isso e aquilo e falham e assim por diante. Mas a igreja de Deus avança e a palavra de Deus avança. Ela é feita do tipo certo de material. Não faz muito, na Austrália, a grande Austrália, que está sob a coroa britânica, é como a África do Sul, do outro lado do mar, perto da Austrália. Lá em Sydney há uma grande cidade que rodeia a Bahia. O irmão Biller deve saber mais a respeito do que eu. De qualquer modo, queriam construir uma ponte do norte de Sydney ao sul de Sydney. Divulgaram por todo o país para achar arquitetos e construtores de pontes que fossem construir essa ponte.
Nenhum deles quis. Ninguém se atreveu. Assim que chegavam lá, viam que o fundo daquele mar era de bancos de areia. Eram areias movediças e nada ficaria em pé. E testaram, e sondaram, e verificaram. Disseram não, nem nos arriscaríamos tentar construir essa ponte. Não dá para construir. Pouco depois, chegou um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, renomado, com boa reputação. Eu gosto disso. Gosto de homem de reputação. Você não tem de ser um grande homem. Pode ser um pobre que mora num beco e ter bem melhor reputação do que um potentado. Com certeza, você não tem de ser rico. Pode apenas ter reputação. Sua reputação e o que você é, declara. Ela o torna o que você é. Dá-lhe a reputação. E você é conhecido por sua reputação. Este homem foi lá com uma reputação maravilhosa. Ele examinou a situação. Ele andou pela margem por uns dias. Ele a estudou, ele testou, ele sondou, ele olhou ao redor. Depois de um tempo, ele foi ao prefeito e disse: assumirei o trabalho. Ora, ele disse: o senhor sabe o que está assumindo? Ele disse: entendo muito bem. Ele disse: ora, este grande arquiteto diz, arquitetos americanos e arquitetos de todo o mundo, construtores de pontes, vieram aqui e estão com medo do trabalho. Ele disse: mas, senhor, não tenho receio do trabalho, vou assumir. Ele disse: sei que tenho reputação mundial de construtor de pontes, mas estou disposto a arriscar minha reputação, pois posso construí-la. Ele teve visão. Antes de alguém poder conquistar uma reputação, ele tem de ter visão do que vai fazer. Bendito seja o Senhor. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristãos. Sabemos qual o material que compõe esta edificação. Isso mesmo, é o sangue de Jesus Cristo que está nesta edificação. Isso mesmo, a mancha do seu sangue lavou todos os pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então eu creio nele. Portanto, passei da morte para a vida. E todo crente fez isso, pois eles têm confiança e creem neste grande edificador e neste grande arquiteto. Agora, quando esse homem aceitou isso, a primeira coisa que fez, para ter certeza de que ele estava certo, ele foi até lá e disse: agora, antes de começarmos esta ponte, temos de chegar à fundação sólida. Temos de chegar. Ele sabia que embaixo daquela areia, o seio da terra estava lá, o qual era rocha sólida. O que ele fez? Levou grandes bombas e foi lá e instalou grandes tubos e bombeou os bancos de areia com estas bombas até alcançar a rocha sólida. Quando a fez chegar à rocha, ele ancorou estes grandes parafusos lá e os aprontou. E fixou cada um. Então foi e cercou-se dos melhores arquitetos que pôde achar, os melhores cientistas, o melhor equipamento. Ele encomendou aço para sua ponte. Quando chegou, ele não usou sequer um pedaço de aço, nem um parafuso até ser cientificamente testado, para ver se havia alguma bolha nele, para ver se havia espaço vazio, quando na fundição houve falha de fabricação e moldagem, para ver se foi testado certo. Que memorial seria esse se a sua reputação como construtor de pontes? Se ele passou por todo esse trabalho para ter certeza de que a ponte seria segura, por quanto problema você acha que Deus passou para ter certeza de que esta igreja estaria segura? Sim, Senhor. Há um memorial à morte de Cristo, que é a sua igreja. Alguns não querem viver, outros vivem, mas é um tempo de teste. Deus está testando pessoas hoje para serem memoriais dele. Muitas vezes as pessoas dizem: sou tão tentado. Bendito seja o nome do Senhor pelas tentações. Quando estou fraco, então sou forte, disse Paulo. Todo filho que vem a Deus
primeiro tem de ser provado e testado. E estes testes lhes são mais gratificantes e estimados do que ouro precioso. É tempo de teste. Há muitos anos, antes de terem as fundições, pegavam ouro e como saberiam se estava certo ou não e que toda a impureza havia saído dele, toda a pirita, que é o ouro de tolo, tudo havia saído dele. Os batedores o batiam, e o batiam, e viravam, e o batiam e viravam até o batedor ver seu reflexo no ouro. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele dá a você prova após prova, teste após teste, prova após prova, teste após teste, até a vida de Cristo se refletir em sua vida. Até você se tornar calmo, sóbrio, manso, gentil, humilde, pronto, submisso, disposto a desviar o olhar das coisas do mundo e olhar direto para o Calvário, para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha que é estranho, por causa das provas ardentes, doenças e perseguições. E isso acontece para prová-lo, para tirar-lhe a sujeira, para tirar-lhe as impurezas, para tirar-lhe a indolência, para despertá-lo, até você poder olhar e ver o reflexo, ou alguém poder ver o reflexo de Cristo em você. Cristo em vós, esperança da glória. Ele testou cada peça. Por fim, antes de colocar um parafuso, ele testava. Ele testou tudo. Então, quando terminou tudo, agora os bombadores chegaram e disseram: não vai aguentar, não tem como. É o que estão dizendo hoje. Esta religião aqui do Espírito Santo, e que vocês estão falando, não vai durar. Essa árvore queimará. Mas não queima. O fogo apenas arrega. Só nos dá nova esperança. Só a fortalece. Cada prova, teste, cada vez que o vento bate numa árvore e a balança para lá e para cá, e para lá e para cá, só dá espaço às raízes para que ela possa se aprofundar e se firmar melhor. Toda vez que a doença aflige seu lar, toda vez que a prova aflige seu lar, toda vez que os vizinhos dizem algo ruim de você, isto só o está sacudindo, dando-lhe espaço para que você possa se aprofundar e se firmar melhor na rocha eterna da inabalável palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele envia essas provas para testá-lo e prová-lo, para sacudi-lo e lhe dar uma nova firmeza. Então vemos que quando ele terminou tudo, os críticos chegaram e disseram: não tem como funcionar. Mas o quê? O arquiteto sabia que a sua ponte aguentaria. Ele sabia que aguentaria porque foi testada. É por isso que Deus disse: terei uma igreja sem mácula nem ruga. Amém. Ela passou pelo teste, e todo filho que vem a Deus tem de ser testado. Naquele grande dia memorial, quando os dois lados começaram em ambos os lados, quando se encontraram no meio da baía, o homem que a construiu disse: não pedirei a ninguém. Todos os arquitetos ficaram perto e disseram: assim que qualquer vibração atingir essa ponte, ela cairá de imediato, será perigoso. Nenhuma seguradora queria fazer o seguro dela. Ele não precisou de seguro. Disse: minha ponte resistirá. Ele tinha confiança. Agora, ele deveria testá-la, pois sua reputação estava em jogo, com certeza. E se ela resistisse, seria um memorial. É por isso que sei que essa salvação de Deus no tempo antigo, que se sente no coração, resistirá. A reputação de Cristo está nela. Ele não nos dará algo para edificar uma igreja a partir não de teologia do homem, não baseado em experiência escolar ou em construir um seminário como queriam hoje de manhã para formar pregadores. O verdadeiro pregador vem do seminário da graça de Deus, do chamado de Deus, e é testado pelo tempo. Isso mesmo, vai aguentar. Deus tem confiança em você. Nós temos confiança nele. A ponte vai. O antigo poeta disse: minha âncora está firme, véu adentro.
Em todo vendaval turbulento e tempestuoso, minha âncora está firme véu adentro. Não sabemos o que está segurando, mas algo está segurando. Isso mesmo, ela está ancorada além, na enseada. E há uma corda de salvação que mantém firme um coração humano, pelo que um homem que já nasceu de novo passou da morte para a vida. Todos os demônios do inferno não poderiam fazê-lo duvidar disso. Há algo que está firme lá dentro. Deixem-na balançar, deixem-na sacudir. Amém. Ela vai suportar toda vez porque está em Cristo Jesus. Então este homem disse, não vou pedir a ninguém. Aleluia. O segredo da vitória é estar em constante oração, ter regozijo na tribulação, só estando em oração. Mais puder erguer e a cruz for pesada demais, dobre os joelhos e poderás ver Deus a vitória trazer. Sofrimento e dor, e a voz de Deus não ouvir. Lembra que Ele sempre prova a tua fé. No tempo certo vai agir. Se na jornada quiser desistir, lembra que Deus prometeu que em cada luta vitória terás, se teus joelhos dobrar. Condição, Ele te faz vencer. A vitória está em tuas mãos, não há o que temer. Todo teu sofrer e não vai te deixar só. O segredo te fez conhecer. O segredo é a oração. O segredo é a oração. O segredo é a oração. Aleluia. Deus abençoe nossas irmãs, irmão Esdras. O segredo é a oração, né, irmãos? Maravilhoso, viu? Esta mensagem que nós estamos meditando, o profeta vem falando sobre vários memoriais. Memoriais testados pelo tempo.
Por último, nós lemos um pouco sobre a mulher de Ló, né, no outro culto, que é a mulher de Ló. Né? Qual que é o nome da mulher de Ló? Nós não sabemos. Mas Sara nós sabemos. Né? Abraão, Isaac. Né? Até de Ló nós sabemos o nome. Mas da mulher dele não sabemos. Olha só. O profeta fala assim, ó, no 91. E sua salvação custou caro para Deus. Às vezes, irmãos, nós pensamos que o que vem de graça, o que vem sem custo para a gente pensa que ninguém pagou por aquilo. Mas sempre alguém pagou. Sempre tem um trabalhador trabalhando muito para que o outro possa receber um benefício. É sempre assim. Nada vem assim, ó. Vem assim, voando assim. Não tem jeito isso. Alguém paga caro. E o profeta fala assim, ó. Agora, pagam-se grandes preços. O teste do tempo tem de chegar. É alto o preço, é muito alto. São memoriais testados pelo tempo. E o único memorial que já foi testado corretamente foi a palavra de Deus. E fizeram de tudo o que puderam. Os incrédulos tentaram extingui-la. E tentam ainda. E continuam criando Bíblias novas, diferentes da original. E, de repente, aquela não serve e eles inventam mais uma. Como que nós ouvimos recente. Aquele irmão chegava lá para o seu pastor e falava assim, e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Não, isso não serve não, isso foi para aquele tempo. Daí ele pegava e rasgava a Bíblia e jogava fora, aquela folha. E a cura divina? Não, isso aí passou. Daí ele pegava e rasgava aquele pedaço e jogava fora. Aí chegou uma hora, o pastor dele falou, mas por que a tua Bíblia é tão fina? Ele falou, se não é para hoje, para que nós vamos ler? Se não é para hoje, para que serve? Ele foi rasgando as folhas que o pastor dele falava que não era para hoje. Isso não é para hoje. Isso não é para hoje. Aí chega uma hora que a sua Bíblia... O que é essa Bíblia? Irmão, se tirar a nossa pele, nós não suportamos o ar. A gente fica irritado. Tudo aqui é a pele. Arde tudo. Cada componente do nosso corpo é fundamental para manter nós vivos. Agora, pensemos bem. O preço alto que Jesus pagou para a nossa vida eterna. Se essas coisas terrenas, se um machucadinho, se uma unha encravada, se uma coisa, causa tanto estrago na gente, causa tanto machucado na gente. Agora, e a vida eterna? Olha, custou caro para Deus. É de graça para nós, não é? Por isso que chama graça, né? Sem dinheiro e sem preço, não é? Mas para o lado de cá e para o lado de lá, teve dinheiro e teve preço. Para o lado de Deus, teve dinheiro e teve preço. Custou muito caro. E os incrédulos hoje se levantam e tentam difamar a Bíblia. Antes que pudesse parar a Bíblia, você teria que parar o tempo. Aí ele cita aqui todas as religiões. Qualquer documento que a gente assina, por exemplo, você vai lá no banco e abre uma conta. 20 de maio de 2025. O que significa isso? Data do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2025 anos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nasci quando? Eu nasci 1º de setembro de 1971. 1971, ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso.
Então, eles não podem negar. O profeta está falando aqui, ó. Você testifica que Deus enviou seu filho 1957 anos atrás, que foi quando ele pregou isso aqui. Cada passo que nós damos, cada negócio que nós fazemos, cada documento que nós assinamos, nós estamos testificando que Jesus veio na Terra há 2000 e tantos anos atrás. Tempos atrás, eu estava em Nova York e fui a uma ilha pequena, até a Estátua da Liberdade, que foi dada pelo governo francês aos Estados Unidos, há muitos anos. E na mão há uma tocha, e nós subimos até aquele braço. Ali por dentro, por certo, né? Por dentro deve ter uma escada que ele sobe até lá na ponta. Nós subimos até aquele braço, há uma janela lá. E onde essa grande luz brilhava, notei que na lateral embaixo havia uma porção de pequenos pardais. E estavam todos mortos, caídos na lateral. E disse, que houve com esses pardais? Ele disse ao guia, que houve com esses pardais? Foram eletrocutados? Ele disse, não, senhor, ainda não o recolhemos esta manhã. Eles tinham o hábito de recolher os pardais que morriam ali, né? Porque se ele falou, ainda não os recolhemos esta manhã, dá bem a entender que, por muitas vezes, eles recolhiam os pardais mortos. Né? Olha só. Disse, ontem à noite houve uma tempestade, uma grande tempestade. Passou pela Bahia aqui. Eu disse, sim, senhor, eu fiquei sabendo. Ele disse, os passarinhos foram pegos na tempestade. Irmão, você foi pego na tempestade dessa vida? Nós fomos pegos na tempestade que o inimigo causou? Nós temos um farol, nós temos uma luz brilhando a nosso favor. O que nós vamos fazer com essa grande luz resplandecente do final da sua vida? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos de encontro? Morrer como esses pardaizinhos aqui? Olha só. Os passarinhos foram pegos na tempestade. E ele disse, né, o guia, quando a luz os clareou, eles tentaram bater nela para apagá-la. Eles estavam na contramão da vida eterna. Na contramão da vida. E nós? O que nós estamos fazendo? Na contramão da vida? Estão vendo? Eles batiam neste vidro e batiam e disse, em vez de usarem a luz para irem se proteger, tentaram bater na luz para apagá-la. Irmão, será que isso não é o que está acontecendo com muita gente? Nós encontramos com as pessoas na rua. E então a inspiração me veio. Isso é maravilhoso, hein? Quando a inspiração vem ao profeta, isso mesmo, homens e mulheres que estão tentando bater na luz de Deus para apagá-la, só estão rebentando os miolos. Às vezes nós fazemos uma coisa errada, irmão, porque nós não oramos primeiro, porque nós não ajoelhamos, não entregamos a Deus, não pedimos a Ele para saber o que é para ser feito. Aí os nossos miolos ficam a 1000 por hora. Será que não é hora de parar, pensar um pouquinho, refletir quem nós somos, de onde nós viemos, qual foi o preço, qual que é o nosso valor? Foi de graça, não foi? Mas nós não valemos nada? Não, foi pago muito caro. Às vezes a hora fala, Senhor, será que esse é o caminho? Será que é a hora de continuar? Será que é a hora de parar? O que eu devo fazer amanhã cedo? Me dá sabedoria, Senhor. Me dá discernimento. O mundo está carregado, irmão. As potestades do inimigo estão aí no ar. A gente sente na presença das pessoas. Às vezes a pessoa sai de perto, a gente vê que aliviou a coisa.
Ah, mas isso aí você tá com um sentimento estranho. Tá, não. Deus nos capacita dessa sabedoria. Olha, só estão arrebentando os miolos. E a luz, por que não a usam para ir se proteger em vez de arrebentar os miolos? Por que nós não usamos essa luz para nos proteger? Tentam e a negam e dizem, os dias dos milagres já acabaram. Será que já acabaram? Nós estamos provando o milagre de Deus a cada segundo da nossa vida. Amém. Testemunho atrás de testemunho. E vendo, e vendo, e vendo, e crendo. Só estão não existe salvação. Olha só. Não existe salvação que se sente no coração. Essas coisas. Por que nós sabemos que Jesus ressuscitou? Porque ele habita dentro de nós, não é? E como que nós vamos provar esse doce, dessa fruta que nós estamos comendo? Como que o outro vai provar? Ele tem que ter uma lá para ele comer também. Senão ele não vai saber. Não vai saber, não é material. Os dias dos milagres já passaram, acabaram. Não existe isso de cura divina. Não existe salvação que se sente no coração, essas coisas. Só estão batendo no poste. Enquanto o fazem, a igreja de Deus se move adiante para cima tão rápido quanto pode. Amém. Esses somos nós. Enquanto o mundo está aí batendo contra. Nós estamos assim, com o motor a todo vapor. Aquele avião, ele tem que sair da terra, não tem? E as turbinas dele ali, irmão, liga que o negócio até treme. E conosco, não é assim? Às vezes a gente está dirigindo o carro e está na marcha errada. Você está subindo o morro, você tem que subir de segunda, terceira, no máximo. E você está lá colocando quarta, quinta, e o carro não vai. Vamos engatar a marcha certa. O profeta vai entrar aqui falando que nós somos os memoriais que estão sendo testados agora. Ele vem falando de pessoas antigas, né? Uns que foram testados e aprovados. Outros foram testados e reprovados. E nós somos os que estão sendo testados hoje pela palavra. Como que nós lemos lá na Santa Ceia? Não é isso? Testados pela palavra para não ser reprovados com o mundo? Mas, porque o mundo está sendo testado também, mas será reprovado. Não passou no teste. Nota 0. Não é nem abaixo da média. Zerou. Que quem não tem Cristo zerou. Rebentando os miolos, homens e mulheres. E a luz, por que não a usam para irem se proteger em vez de rebentar os miolos? Tentam e negam e dizem. Só estão batendo nos postes. Enquanto fazem, a igreja de Deus se move adiante para cima tão rápido quanto pode. Irmãos, eles não nos alcançam mais. Como denominação, como igreja, não. Um indivíduo, outro indivíduo, entra nesse corpo de Cristo, chamado, escolhido, daí sim. Mas como o mundo, como a denominação, como a religião tal, não alcança. O Senhor está muito na frente. E o povo do Senhor está muito na frente. Olha só. Pessoas se levantam e afirmam ser isso e aquilo, e falham e assim por diante. Mas a igreja de Deus avança e a palavra de Deus avança. Ela é feita do tipo certo de material. Qual que é esse material? Qual que é esse material? Que nos transformou? Qual que é esse betume? Que penetrou. E essa arca aqui agora ela é uma arca betumada? Ela não tem oco por dentro? É o sangue de Jesus Cristo.
nos revestiu por fora, por dentro. Não tem gravidade da terra que segura. Olha só, não faz muito na Austrália. A grande Austrália, que está sob a coroa britânica, é como a África do Sul, do outro lado do mar, perto da Austrália, lá em Sydney. Há uma grande cidade que rodeia a Bahia. O irmão Biller deve saber mais a respeito do que eu. De qualquer modo, queriam construir uma ponte do norte de Sydney ao sul de Sydney. Divulgaram por todo o país para achar arquitetos e construtores de pontes que fossem construir. Ô, irmão, procura essa foto para nós de novo. A ponte de Sydney. Daí nós vamos ver a data que ela foi feita e como ela está hoje. É uma grande ponte, é um lugar turístico hoje lá. Lá passa ferrovia, lá passa pedestre, lá passa carro, tudo na mesma ponte. Feito, acho que em 1913, parece, alguma coisa assim. E daí coloca a foto dela aí. Ela é bonita, essa ponte. É um arco, é bonito, irmãos, é muito bonito. Só que não foi feito com essas tecnologias modernas. Foi um homem corajoso, valente, que tinha reputação. Testou o solo, arrancou as areias lá do fundo, até chegar na rocha. Não fez a ponte sobre as areias. Está dando? Está dando já? Não fez a ponte sobre a areia, não. Ele colocou uma draga lá na profundeza do mar, e sugou aquela areia. E lá embaixo ele parafusou na rocha. O profeta fala aqui que ele comprou aqueles metais, os parafusos, as coisas, e testou um por um, para ver se não tinha bolha de ar dentro. É a mesma coisa da arquinha. E da arcona. A arca de Noé, e a arca de Moisés, e a arca do concerto. Olha, irmãos, é bonito, não é? Eu acho que em 1913, parece alguma coisa assim. Se eu não me engano, é mais ou menos isso aí. E essa ponte, irmão, ela... 1923. Olha só. Aí, tá bom, irmão, obrigado. E ela está lá firme e funcionando até hoje. Mas precisou de um homem corajoso. Agora vamos ler aqui. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 5, 2. Porque foi perguntado, foi procurado, quem pode construir essa ponte? Quem pode construir essa ponte? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? E todo mundo ficou com medo, porque era areia movediça ali. Era um lugar perigoso. Agora o lírio sai da onde? O lírio do barro, branco, bonito. E passa por aquele lamaçal e brota e dá o seu perfume sem o barro ficar sujando as coisas em volta dele. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Olha, se a gente ler aqui na mensagem, divulgaram por todo o país para achar arquitetos e construtores de ponte que fossem construir esta ponte. Nenhum deles quis, nenhum se atreveu. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém quis, ninguém se atreveu a fazer isso. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, nós fazemos parte disso. Nós somos salvos por isso. Houve como é o hino?
houve um que morreu por meus crimes na cruz. Isso é pouca coisa? Eu sou o quê? Indigno, pobre. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Agora faz uma pequena pausa aí. E vamos lá em Efésios 4. O quíntuplo de Efésios, capítulo 4. Olha. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Qual que é o propósito do aperfeiçoamento dos santos? Leia aí, irmão Emerson. Qual que é o propósito do aperfeiçoamento dos santos? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Aí, ó. Quem somos nós? Cristãos somente, parados, recebendo? Ou cristãos trabalhando? Chacoalhado, cansado, esgotado. De tanto procurar o último eleito. Quem somos nós? Que tipo de crente nós somos? Uns de uma forma, outros de outra, outros de outra. Mas nós temos que ser incansáveis, irmão. Não pode estar doente, fatigado. O que nós fizemos hoje pelo Evangelho de Cristo? A gente viu aquele documentário, aquele testemunho dos irmãos lá. Memoriais testados pelo tempo. E hoje quem está sendo testado é quem? Somos nós. Hoje somos nós. Olha, aqui na mensagem fala assim, ó, ninguém se atreveu. Assim que chegavam lá, viam que o fundo daquele mar era de banco de areia. Era areia movediça e nada ficaria em pé. Irmão, que homem que deixaria o outro salvo, que levaria nós à condição que nós temos? Nenhum de nós. Só tem um. E testaram, e sondaram, e verificaram, disseram, não, nem nos arriscaríamos tentar construir essa ponte. Não dá para construir. Pouco depois chegou um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, renomado, com boa reputação. E eu gosto disso, gosto de homem de reputação. Oh, você não tem que ser um grande homem, pode ser um pobre que mora num beco e ter bem melhor reputação do que um potentado, do que um grande rei, um grande presidente, um grande juiz, um grande médico, que é grande, mas é perverso, que está entre os maiores da terra, mas não tem Cristo. Olha, com certeza você não tem que ser rico, pode apenas ter reputação. Sua reputação é o que você é, declaram. Ela o torna o que você é. Dá-lhe a reputação e você é reconhecido por sua reputação. Irmãos, lá no bairro onde a gente mora, quem que era o valentão que hoje é um cristão? Qual que era a reputação, irmão? Era o valentão. E hoje, qual que é a reputação? É o cristão de oração. Está vendo como é que a coisa muda? E não muda com cada um de nós? E muda com cada um de nós. Quem que é aquele homem que era esperto nos negócios? Depois mudou. Sofre prejuízo. Mas não passa, outro para trás mais. É assim conosco. E este homem foi lá com uma reputação maravilhosa. Ele examinou a situação, ele andou pela margem por uns dias, ele a estudou, ele testou, ele sondou, ele olhou ao redor, depois de um tempo ele foi ao prefeito e disse, assumirei o trabalho. Ora, ele disse, o senhor sabe o que está assumindo? Leia aí, ó, Efésios 5.
Eu fiz questão de marcar porque, ó. Quer ver? Efésios 5, verso 2. Uma parte dele. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. O que Cristo fez? Ele falou, eu vou morrer pelos pecadores. Se ele não quisesse, ele não teria morrido. É isso que está escrito aqui. Ele entregou-se a si mesmo por nós. Ele nos amou, se entregou a si mesmo. Aquele jovem poderia ter acabado com a carreira de arquiteto, engenharia dele. E ele ofereceu-se por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E o que eu tenho oferecido? O que esse memorial aqui? O profeta vai falar mais para frente, do ouro batido. Bate. Tem que aguentar. O ouro aguenta. Hoje eu fui comprar um fio elétrico, cabo, para pôr lá na minha casa. E o rapaz falou assim, olha, esse aqui é só de cobre, tá? Porque tem uns que tá vindo com ferro. É metal, mas enferruja. O fio elétrico bom é o de cobre. E tem que ter a quantidade de cobre certo para aguentar a energia que passa nele. Aqui na igreja, nós não tivemos que trocar essa fiação aqui, porque não estava aguentando as coisas. Teve que ser um fio mais grosso, um disjuntor melhor. E Deus vai nos capacitando assim. O fio vai engrossando. E nós vamos aguentando uma pancada. É o teste. É o memorial testado. O teste agora somos nós. O teste agora não é Abraão, irmãos. Não é Sara mais. O teste agora não é Pedro. O teste somos nós. O senhor sabe o que está assumindo? Ele disse, entendo muito bem. Ele disse, ora, este grande arquiteto diz, arquitetos americanos, arquitetos de todo mundo, construtores de pontes, vieram aqui e estão com medo do trabalho. O cristão não pode ter medo. O profeta fala nessa série, Israel e a igreja, que o que ele tem encontrado no meio dos cristãos é medo. Aí a gente vai lendo a mensagem, e ele fala, nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da terra. No lugar do medo, vamos pôr a felicidade ao extremo. Não tem dificuldade na vida que nos barra. A dificuldade vem para provar nossa fé. Até que ponto nós estamos tendo coragem de pôr a nossa fé à prova? Pôr a fé à prova, irmão, exige deixar muita coisa para trás. Não tenho receio do trabalho, vou assumi-lo. Sei que tenho reputação mundial de construtor de pontes, mas estou disposto a arriscar minha reputação, pois posso construí-la. Ó, irmão, Jesus venceu por nós. Amém. Ele falou, eu vou lá, vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. Ele havia falado isso uns dias antes, não foi? Derribai este templo e em 3 dias eu o edificarei. E o povo ficou assim, mas vai derrubar o prédio ali? Não está entendendo nada. Ele não estava entendendo nada, estava com a lei de Moisés na mão, vendo todas as profecias, Davi, os profetas e tudo mais. E o Messias chegou e falou, mas vai derrubar o prédio? Que demorou 40 anos, só cortando as pedras, depois mais 40 anos montando. Olha bem,
Oh, bendito Senhor, bendito seja o Senhor. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristão. A reputação nossa, irmão, não é aquela antiga mais, não. Não é mais, aquilo passou. Nós estamos sendo testados e aprovados. E tem dia que o teste vem grande, e ele vem maior. E você tem que tomar decisão, e Satanás tem que sair da frente. Por quê? Porque nós somos aprovados. Às vezes nós ficamos tão felizes quando as crianças tiram um bom lugar lá na classificação da escola. Eles estão indo bem. Entre a média da turma, eles estão acima da média. Olha que coisa boa, eles estão dedicando o estudo. As crianças nossas aqui, lá na prova de piano, todos eles foram bem classificados, no meio daquele tanto de gente. Mas existe uma classificação acima disso, irmãos. É verdade. A nossa fé, essa classificação é boa. Eles não tiraram aquilo para cantar músicas do mundo. Foi para servir a Deus. Dedicar, aprender, batalhar, estudar, gastar seu tempo. E nós, e cada um de nós, no que diz respeito à vida eterna, olha só, quer ver? Ele falou, eu assumirei o trabalho. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristãos. Sabemos qual o material que compõe essa edificação. Nós sabemos quem nós somos. Isso. A maioria das pessoas não sabe quem é. Não sabe quem é, hein? Você encontra com uma pessoa. Eu mais o irmão Daniel, nós encontramos com uma pessoa lá em Santo Antônio do Amparo, no domingo. E nós estávamos entregando os folhetos, né? Entregando, conversando. Daí nós viramos uma esquina e tinha uma garrafinha assim, né? Corote que chama, né? É corote que chama. É o corotinho lá, cheio da branquinha lá dentro. E na hora que eu virei a esquina para entregar o folheto para ele, ele tirou esse escondido e falou, você me pegou no fraga. Ele sabia quem ele era, irmão. Ele sabia quem nós éramos ali. Ele sabia que ele estava fora do lugar dele, que Deus tenha misericórdia daquela alma, daquela vida. Que aquele folheto lá que ele possa ler. Nós conversamos um pouquinho com ele ali. Mas ele falou, você me pegou no fraga. Agora, quem sou eu? E para pegar ele no fraga, que poder que eu tenho sobre ele, e que compromisso que ele tem para poder prestar comigo? Mas com o Espírito Santo nós temos. O Espírito Santo pegou ele no fraga. No fraga para ele, né? Para ele, porque o Espírito Santo sabia de tudo já. Aquele folheto tinha que chegar nele naquela hora. Ele logo já... E pôs atrás dele assim. Nós conversamos um pouco. Agora tem gente que não sabe o que é. Não sabe que está errado. É tão bom quanto nós reconhecemos o erro, irmão. É a hora que nós podemos pedir perdão. É a hora do teste. E nós passamos. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estou fazendo errado. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu estou fazendo errado. Daí nós estamos passando no teste. Olha só. Não vai dar tempo, né? Não vai mesmo. Falta uma folha e meia. É o sangue de Jesus Cristo que está nessa edificação. Isso mesmo. A mancha do seu sangue lavou todos os pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez ser seu servo. Vê se isso não tem acontecido conosco, irmão. Ele tirou nós dos becos do inferno. Eu cresci nesse morro aqui.
Quando eu era moleque ali, mesmo tendo um lar cristão, as ofertas estavam ali rodeadas na gente ali, ó. Deus tirou nós do beco do inferno. Da valentia, das armas, das palavras erradas. O profeta fala na outra mensagem, ainda que nós tenhamos vindo de uma boa família, Deus nos tirou de lá para servir a Cristo. Às vezes viemos de uma família pacífica, de uma família boa, tudo correto. E Deus nos tirou de lá para servir a Cristo. Olha, Ele me tirou dos becos do inferno, Ele me fez seu servo, então eu creio nele. Portanto, passei da morte para a vida. E todo crente fez isso, pois eles têm confiança e creem neste grande edificador e este grande arquiteto. Agora, quando este homem aceitou isso aqui é muito importante, irmão. No outro dia nós vamos ter que voltar aqui. Nós vamos ter que voltar aqui. Olha, quando esse homem aceitou isto, a primeira coisa que fez, para ter certeza que estava certo, ele foi até lá e disse, agora antes de começarmos esta ponte, temos que chegar à fundação sólida. Nós temos que chegar lá na fundação. E ele sabia que embaixo daquela areia, o seio da terra estava lá, o qual era rocha sólida. Então ele teve que se aprofundar. E ele levou grandes bombas, como nós falamos agora há pouco, e bombeou aqueles bancos de areia para fora, até alcançar a rocha sólida. Quando a fez chegar à rocha sólida, ele ancorou esses grandes parafusos lá, e aprontou e fixou cada um. Então, daí o profeta vem no então. Lembra da mensagem? Desde então? Desde então eu não passei naquela rua mais. Desde então eu não fui naquela casa mais. Desde então os meus amigos são outros. Olha, então foi e cercou-se dos melhores arquitetos que pôde. Oh, irmão, quando nós olhamos por irmão e nós escandalizamos dele, nós temos que voltar lá, a bem-aventurança esquecida. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Porque nós somos a gente mais querida da terra. O povo mais querido da terra. O povo que tem mais sabedoria na terra. Olha ali, ó. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, o Espírito Santo, pedra de coroa. Minha? Meu? Não, dele. Aí que está a diferença. Daí, ó, ele cercou-se dos melhores arquitetos que pôde achar, os melhores cientistas, o melhor equipamento. Ele encomendou o aço para a sua ponte. Agora, o que Cristo fez? Que nós acabamos de ler aqui. Nós vamos parar aqui porque o tempo finalizou. Mas é bom, porque nós vamos continuar daqui. Ó, Jesus precisaria dar um para apóstolos, outros para pastores, outros para... Não. Mas ele quis. Ele encheu homens de dons para aperfeiçoamento do seu povo. Para essa grande construção que somos nós. Olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Será que nós vamos durar 100 anos nessa ponte aí? Ou talvez ela dure mais 100? Ou nós somos eternos? Tem coisa melhor do que ser eterno? Ó, para a obra do ministério. Não é para ficar sentado, não. É para a obra do ministério. Nós aprendemos, nós temos pastor, nós temos profeta, tudo isso tem vindo até nós para a obra do ministério. O profeta fala na mensagem, se eu não estou enganado, em sua presença, que o homem, quando chega a Deus, ele sai com uma responsabilidade muito grande. Todos nós. E nós vamos abraçar essa responsabilidade, porque isso é um teste. A responsabilidade chegou.
Que é comum, irmão, no serviço. Aqui tem alguns que nós trabalhamos juntos aqui. De repente a pessoa começa a trabalhar, e chega lá e fica assim no balcão, assim. Fica assim, ó. Como que se o mundo estivesse passando assim, e o salário caindo. Agora nós estamos desse jeito, e de pescoço mole assim, esperando Jesus voltar. Assim, é triste isso, irmão. O natural tem que ser mensagem para nós. Se não for para nós, vai ser para quem? Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe, mestre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palmas para Jesus. Graças a Ti, Senhor. Que Deus continue abençoando e ungindo o pastor Levi Claré com a unção desta mensagem, a mensagem da hora. Deus abençoe. E nós vamos cantar o hino de saída juntos, a igreja toda. Depois de uma mensagem dessa, só nos resta cantar com vida, ó crente. Canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta com vida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Aleluia! Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta,